sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Escola de Paz. E você que está aí do outro lado, dá logo sua curtida, dá o seu joinha, convida outras pessoas e hoje nós iremos falar sobre protegendo os nossos filhos. Olá, gente, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui mais uma vez. E hoje nós vamos estar com Vanessa e Ferreira, né? Vanessa e Ferreira, eles são pais de Dérico e Noah, né? E também Ferreira é terapeuta integrativo e complementar. Vanessa é licenciada em Letras e Artes e pós-graduada em Conciliação e Mediação de Conflitos. Então, Vanessa e Ferreira, eu queria deixar vocês à vontade para, na verdade, falar com o pessoal que está aí do outro lado da tela. Então, oi pessoal, a princípio eu queria agradecer, né, esse convite maravilhoso, desse casal também maravilhoso, né? Que bom estar aqui. Eu amo, como Vanessa também, a gente compartilhar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que a gente tem aprendido também ao longo das profissões, né, da vida aí, que Deus também tem nos abençoado. A gente vai estar falando um pouquinho também sobre essa questão do cuidado, do alerta aos pais, sobre o abuso sexual, algo que a gente vê que ainda nos dias de hoje ainda é um tabu, né? Assim, tem pais que jamais quer falar disso, ou não quer nem escutar falar, mas como é importante a gente começar a orientar os filhos de pequeno. Verdade. Então, gente, é um prazer, né, estar aqui com vocês, estar com vocês aí também, né, papais e mamães, né, pra gente é um prazer muito grande, né, estar participando aqui da Escola de Paz, com esse tema tão relevante, né, porque realmente proteger nossos filhos é uma tarefa nossa. Maravilha, gente. Então, eu queria, na verdade, reforçar algo, né, em relação a essa questão do tema. Eu fui em busca de uma pesquisa, né, para essa gravação do podcast mesmo, e eu fiquei, assim, de fato, abismado e alarmado com a pesquisa que eu encontrei, né? E eu queria passar para você que está nos assistindo aí, para você entender o grau de relevância, de importância desse podcast e esse assunto sobre proteger os nossos filhos, né? No Brasil, dos anos 2015 a 2021, no Brasil teve 203 mil casos de abusos sexuais. Dessa quantidade, 41% foi na faixa etária de crianças de 0 a 9 anos e 59% na faixa etária de 10 a 19 anos. E mais alarmante ainda, agora em 2023, no ano que nós estamos, é que dos meses de janeiro a abril houve 70% de aumento desse caso, né, nesses casos de abusos sexuais entre crianças e adolescentes. Você vê então como esse tema é tão relevante. Eu, particularmente, Ferreira e Vanessa, tenho uma pessoa da minha família que foi abusada com os 10 anos de idade, né, aos 10 anos de idade pelo pai. Isso aí trouxe sequelas, na verdade, na vida dela, que ela carrega até hoje. Então, para você que está nos assistindo, fica ligado, compartilha, porque eu sei que existem várias famílias aí que precisam ouvir a respeito desse tema. Então, Ferreira e Vanessa, eles também trabalharam por um bom tempo, né, uns 10 anos, numa casa de acolhimento, os antigos orfanatos, não é isso? E eu sei que vocês tiveram experiências lá que são... não dá nem para esquecer. Né? Então, Ferreira, diante desse tempo que vocês passaram lá, né, que Vanessa, ela trabalhava numa casa de acolhimento para meninas, e você, Ferreira, para meninos, né? Conta um pouquinho para a gente. Teve alguma situação que te marcou e que até hoje você lembra, que você pode pensar assim, caramba, isso foi possível? Sim, e é interessante também que, de uma certa forma, acaba ligando também com algo que Edvan falou. Deus nos permitiu ficar 10 anos na frente daquela casa de acolhimento, né, que a gente chama antigos orfanatos, e é interessante que, quando fala em orfanato, as pessoas acham que a maioria das crianças que estão lá é porque perderam um pai ou uma mãe, são órfãos, né, de pai e mãe. Mas é interessante que a maioria das crianças do acolhimento, uma boa parte delas, elas chegam devido ao abuso sexual. Nossa. Uma boa parte delas, elas chegam devido a essa questão de risco, né? Ela foi violado um direito dela, então ela chegou lá por isso, né? E eu lembro que teve um casal de irmãos que, quando chegou lá, foi de vários que passaram lá, mas esse casal de irmãos me marcaram muito, né? Porque eles chegaram lá, quando eles chegaram para o acolhimento, eles tinham medo das pessoas. Parecia até pessoas que não eram desse mundo, né? Tinham medo de... E a gente
começou a tentar descobrir o que era aquilo, né? E a gente descobriu. Primeiro a gente foi na escola conversar com a gestora, a diretora da escola, e ela falava que, inclusive, foi uma denúncia da própria escola, que essas crianças chegavam com um mau odor, né? Que chegavam... Eles tinham medo, esses irmãos, eles tinham medo das pessoas se aproximarem deles, né? Nossa. E a gente buscou com a vara da infância. Hoje a gente tem uma metodologia na vara da infância que é uma escuta sem dano, que é uma sala apropriada, como estilo uma brinquedoteca, que vai ter uma profissional específica para conversar daquela criança, Que bom. porque isso é algo que fere ela. Que muitas das vezes elas não querem falar, elas têm medo de falar sobre isso. Às vezes a dor fala mais alto, então às vezes ela quer esquecer. Então, através daquela escuta, a gente descobriu que, de fato, aqueles 2 irmãos eram abusados pelo irmão mais velho. Nossa. E era todo um contexto de uma família, que a avó tinha um prostíbulo. E quando ela saía para trabalhar juntamente com suas filhas, o irmão mais velho abusava deles 2. Meu Deus. Eram irmãos dele também. Era irmão deles também. Então, assim, era como a gente falava, eram 2 pedrinhas brutas que a gente teve que auto se lapidar. A começar a trabalhar, dizer assim, a voltar a ter confiança com as pessoas, a dar crédito às pessoas, a baixar a defensiva, que nem todo mundo queria fazer o mal a elas. Então, foi uma longa história, mas que, glória a Deus, acabou sendo uma história de sucesso. No final, a gente conseguiu ter uma nova história aí, no final, né? Um ensino, ensinando a ele, né, que o que ele passou ficou para trás, mas que a gente poderia um novo processo sobre isso. Mas eu lembro que foi bem marcante esse É um casal trabalho de de irmãos. formiguinha, né? É verdade. Para tirar isso da mente, para não ficar tão forte esse registro do que eles passaram, né? verdade. Vanessa, também tem alguma situação que te marcou, já que você lidou com meninas? Sim, né? Nós tivemos N situações, né? Muitas, inclusive. Né? Normalmente, muitas vezes, quando alguma das meninas elas chegavam na casa de acolhimento, muitas das vezes elas nem chegavam com esse histórico aparente de abuso ou de exploração sexual. Né? E aí, quando a gente ia vendo alguns comportamentos, algumas resistências, né? A gente via que aquilo não fazia muito parte da conduta delas, e aí que haveria alguma outra coisa por trás. Normalmente, né, quando a gente começava a fazer algumas escutas psicológicas, né, porque, pronto, isso que Ferreira falou é muito importante, né, que hoje existe mesmo esse tipo de depoimento, que é o depoimento sem dano, e é por isso que a gente não precisa ter medo, né, quando algum tipo de situação se apresenta, né, porque toda parte mesmo da delegacia da infância, da vara da infância, eles têm todos os mecanismos e profissionais que são experientes e especializados para esse tipo de escuta, né, porque a gente sabe que são assuntos pesados, né? E que muitas vezes a criança ou o adolescente ele não vai conseguir nem expressar verbalmente. Muitas vezes vai ser através dos comportamentos mesmo, né? E aí a gente teve, sim, algumas situações que foram bem peculiares, digamos assim, né? De alguns abusos sexuais sofridos, né? Muitas das vezes pelas pessoas da própria família. Já teve caso que foi por causa do pai mesmo, né? Vizinhos. Né? Então, assim, ao longo desses anos foram bastantes mesmo, e alguns, inclusive, mesmo após tanto tempo dentro do acolhimento, alguns me chocavam bastante, né? Porque, assim, é algo que não dá, entre aspas, para se acostumar. Sim. Né? São situações, assim, bem fora, muitas das vezes, da nossa realidade, que às vezes a gente não sabe, né, que acontece lá fora, e são bem impactantes mesmo, né? E a gente vê que os resultados, as experiências, aquilo que fica, são meio devastadoras. Então, Vanessa e Ferreira, eles também são líderes, né? Do departamento infantil aqui da igreja sede, tá? Eles servem aqui já há um bom tempo, estão liderando o departamento infantil, desenvolvendo um excelente trabalho com as crianças, né? Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Legal. Vanessa, você falou aí, relatou algumas coisas, né, que vocês vivenciaram nessa casa de acolhimento. Pela experiência de vocês, né? Eu sei que provavelmente vocês ouviram algumas crianças e alguns relatos, até de repente mesmo, não sei se chegaram a conversar com pais, né, depois disso, mas alguma criança, né, ela dá indícios, assim, evidência dentro de casa, né, seja por mudança de comportamento, não sei, alguma reação que a criança tem, né, que fica evidente para os pais. Essas crianças, elas têm esse comportamento, mudam o comportamento. Como vocês podem aconselhar os pais que estão aí do outro lado da tela nos escutando nesse momento, né, em relação a isso? Como perceber se realmente houver essa mudança?
Isso, existem alguns indícios, né? A gente não vai dizer assim que se acontecer talvez esse tipo de comportamento que eu vou relatar aqui quer dizer que já seja um indício de um possível abuso. Mas é bom prestar atenção, ficar de olho, porque pode não ser, mas pode ser. Né? Então, assim, existem alguns indícios, né? Existe muitas das vezes, em algumas crianças, por elas não terem ainda essa maturidade de fazer, de expressar, né? Como a gente adulto chega, consegue falar, até porque são situações bem delicadas, né? Então, assim, algumas elas podem apresentar algumas mudanças de comportamento, podem apresentar mudanças de humor, oscilação de humor muito forte. Elas podem apresentar também, por exemplo, crianças que são bem expressivas, né? Bem falantes, de repente estarem retraídas demais, né, num silêncio muito predominante, né? Então, aquilo que foge mesmo do comportamento típico daquela criança, né? Então, é preciso prestar atenção, sim, nessa questão desse comportamento. A questão de uma rejeição ou de uma aversão muito grande a alguma pessoa especificamente, né? Precisa ter um cuidado sobre isso. Crianças que expressam uma agressividade imediata, sem motivos aparentes, né? Questão mesmo de traumas físicos, né? Crianças que aparecem machucadas, com manchas roxas, né? E de repente não há uma explicação direta sobre aquilo. Então, assim, são N motivos, são N indícios que a gente pode estar percebendo, né? Inclusive, até porque uma grande maioria, a gente não vai dizer que numa totalidade, mas grande maioria dessas crianças que elas são abusadas sexualmente, muitas delas, o abuso já é o reflexo da negligência, né? Então, muitas das vezes, pode acontecer um caso pontual de um abuso, mas pode acontecer que o abuso terminou ocorrendo pela negligência extrema, né? Porque a criança, ela necessita de uma observação, né? Você que é pai sabe disso, né? Verdade. Precisa de uma observação muito de perto mesmo, porque tanto as nossas crianças, elas vão para a escola, elas frequentam outros locais, quando elas estão um pouquinho maiores, elas têm acesso à internet, e é por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né, para que essas crianças elas não possam estar sendo alvo, né, de algum possível abusador. Sim. E é tão interessante porque no contexto que hoje nós vivemos, a internet ela está facilmente sendo acessada por crianças, por adolescentes, né? Isso. E a gente tem visto, como o Van falou, como aumentou o caso de abuso. Então, Ferreira, assim, diante desses relatos, né, dessas vivências de vocês, é interessante que os pais, nos dias atuais, conversem com seus filhos sobre o que é um abuso, o que acontece, o que alguém, um estranho, que às vezes é dentro da sua própria casa, não é nem um estranho, né? Isso. É interessante que os pais conversem com os filhos sobre isso. Claro, não assim, não tão aberto, tudo vai depender da faixa etária, né? Mas é importante ter essa conversa. Sim, Poliana. É interessante que os pais geralmente têm fala sobre a questão da profissão, o que você quer ser e tal, mas esse tipo de assunto geralmente o pai não fala. Verdade. E se o pai ficar esperando, é algo que o filho não vai trazer sobre esse tema, né? Eu gosto muito da fala que Augusto Cury fala, que ele diz assim: bons pais, né, corrigem seus filhos, mas pais brilhantes ensinam a pensar. Então, para o filho pensar, o pai tem que ensinar. Né? Então, é interessante, realmente tem que ensinar mesmo, sabe? E começa a falar e ensinar na linguagem do teu filho. Olha, você é pequenininho, vem cá, ó, papai quer te dizer que confia em papai. Quando você estiver triste, eu quero saber. Quando algo aconteceu que você tiver medo, procura papai, mamãe. Então, essa referência de amigo é muito importante. Hoje em dia, os pais, quando algo... Foi o que você fez? Mas como foi isso? Eu já sei que você... Então, hoje a fala já é do medo. Já inicia com a forma de dar medo. E isso é errado. A gente precisa iniciar uma fala de ser amigo. De dizer, vem cá, eu sou teu porto seguro, confia em mim, papai está aqui para a gente junto, sabe, resolver essa situação. Então, de pequeno, pai e mãe começam a ensinar. Isso.
Inclusive, eu tenho até 2 dicas, assim, bem básicas, principalmente com crianças pequenas, que eu até faço em casa com os meninos, né? Uma delas é sempre dizer para eles que a gente não tem segredo, né? Então, assim, olha, não tem segredo. Então, ele já sabe que qualquer pessoa que chegar para ele, pedindo para ele guardar segredo da gente, é uma coisa que não deve acontecer, né? Então, assim, é uma dica muito boa, né? Então, assim, nós já chega contando da escola, né? Olha, papai! E ele chega dizendo tudo. Então, é muito importante enxertar mesmo essas verdades de que não devem existir segredos entre eles e a gente. E a segunda nem sempre, né, com as crianças pequenininhas, como vocês falaram, a gente vai abordar esse tema de forma tão direta. Mas a gente pode começar falando do corpo humano deles. Sim. Então, muitas vezes, quando eu tô dando banho, eu digo, olha, aqui só quem pode pegar é mamãe, que mamãe tá dando banho em você. Né? E aí você vai traçando um diálogo com aquela criança e ela começa a entender que ninguém pode estar mexendo naquelas partes íntimas. É tanto que eu precisei levar um pro médico, né? E foi. Eu tive que passar uma semana conversando para dizer que a tia era uma médica, que podia deixar ela olhar, que podia deixar ela observar, né? Mas isso pra mim foi bom, assim, por mais que eu precisei ter essa conversa prévia, ele tivesse um pouco de resistência, mas eu achei bom porque eu disse, olha, às vezes a gente pensa que eles são pequenininhos, eles não entendem, né? Mas eles entendem, viu, pais? Né? Então aí eu achei bem legal, porque ele teve esse cuidado de, não, aqui ninguém mexe, né? Eu digo, tá fazendo efeito. Eu lembro quando a nossa filha, né, era mais nova e eu conversava com ela sobre isso. Eu disse, olha, você é uma menina preciosa e entre mamãe, você e papai, nós somos seus amigos. Então, se alguém quiser colocar você no colo, você não aceite. Eu sempre dizia a ela, seja um tio, seja um primo, porque a gente nunca sabe, né? Então é melhor a prevenção logo. É verdade. E eu dizia a ela, porque às vezes... E ela teve uma vez que ela perguntou, mas por que você está me dizendo isso? Eu disse, porque às vezes eles dizem que não é para dizer nem a mãe nem o pai. Nós somos os seus amigos, eu e seu pai, a gente vai lhe proteger, a gente vai cuidar de você. Então, se acontecer alguma coisa, chegue pra gente e fale. Né? Como você falou, a gente tem que trazer a confiança para os filhos. Isso E outra coisa, que às vezes a gente vê, que eu já vi situações de que a criança chega contra o pai e para a mãe, mas eles não atentam para isso. Porque às vezes é um primo, não um primo, um tio, é da família, está aqui dentro da nossa casa. E é bem importante, como você falou, né? Atentar para o que eles falam. Na verdade, né, diante dessa pesquisa que eu falei no início, né, desse aumento de 70% dos casos de abuso sexual no Brasil, nessa pesquisa relata que 98% dos casos de abuso são praticados por pessoas da família, né? E infelizmente são as pessoas que eu creio que têm mais confiança da criança, por isso que tem essa abertura, né? Uma das coisas que uma vez eu vi, inclusive foi em um momento de um evento que a gente fez quando a gente liderava, inclusive adolescentes, foi justamente esse cuidado, né, do sentar, não é isso? Do sentar no colo, o cuidado que os pais precisam ter até mesmo para ensinar, né? Então isso é muito bom. Mas, Ferreira, se uma criança ela for abusada, né, como os pais eles precisam proceder, né, e ver que o seu filho, né, está comentando que houve ali um abuso sexual, como os pais devem proceder para poder acolher essa criança, ouvir essa criança e também dar instrução? O que é que vocês podem passar em relação a isso? Vamos lá. Quando uma criança é abusada, já fica ali uma sequela. Então o pai ele tem que ter muito esse cuidado de como conduzir essa situação. Se aconteceu algo, então assim, procura ser amigo, como a gente falava no início. Procura dar confiança. Peraí, fala aqui tudo ao papai. Como é que isso aconteceu? Então, assim, passa para ela mais tranquilidade. Eu sei que, assim, mas Ferreira, um assunto desse tipo, a criança ela não pode ter medo de você. Verdade. E para eu resolver e tomar as cabíveis providências, eu preciso saber tudo o que ele me falou. Então, eu só posso tomar uma iniciativa através da fala dele. E como a fala dele é importante. E falando sobre essa questão da fala, hoje a gente vive um mundo muito corrido, que as pessoas chegam em casa e trocam de roupa e vão almoçar e voltam de novo para trabalhar.
A gente não pode só ter tempo para os filhos ou dar uma atenção maior num sábado ou num domingo. A gente precisa dar uma atenção durante a semana também. E como a Edvan falava também, de fato, o abusador é aquele que está próximo. Muitas vezes a gente acha, não, o abusador vai ser aquele que de uma hora para outra apareceu num semáforo e saiu atrás de um carro. Lógico que também a gente tem que ter esse cuidado. Mas na grande maioria, o abusador está próximo. Aí a gente tem que ter muito esse cuidado. E também, mediante a isso, eu queria até trazer umas orientações aos pais, né? De orienta teu filho de acordo com a linguagem. A gente está falando aqui hoje sobre essa questão do abuso sexual. Mas tem muito cuidado. Não é você vai colocar tudo já assim imediato, descarregar em cima do filho. Não. São etapas, são processos de acordo com a idade. Existe a idade que a gente vai, de acordo com a faixa etária, você vai falando e se expressando mais sobre orientações sobre o corpo, como Vanessa falava. Tem cantos aqui que não é para beijar. Tem cantos aqui que papai e mamãe que tá te dando banho, mas não é todo mundo que é para fazer isso com você. Explicar a criança, principalmente pequenininho, mostrar uma linguagem figurativa, através de desenhos, dizer assim, olha, essa parte aqui Jesus fez com muito carinho. Não deixa que ninguém te toque, nem faça nenhum mal, né? Então, tem até uma musiquinha que fala sobre isso, né? Que assim, não deixa que ninguém te faça nenhum mal, corre e conta tudo para alguém especial, né? Então, assim, esse elo da confiança, ele é muito importante. Muito importante. Ele é a chave, né? Ferreira falou um pouco sobre essa questão de ouvir, né, que é o passo inicial mesmo para trazer quando a criança traz o relato. Algumas crianças podem ser um pouco mais maduras e trazer um relato, uma narrativa bem expressiva, com detalhes. E aí existem providências que precisam ser tomadas mesmo, porque a gente precisa entender que abuso sexual é crime, né? E nós precisamos proteger. Muitas das vezes, né, pode não ser necessariamente os filhos, mas são casos que a gente tem acesso. E é muito importante que a gente esteja mesmo na defesa, né, dessas crianças. Claro, tudo com muita cautela, tudo com muito cuidado, porque a gente precisa preservar a criança. Né? Então, ouvi-la de uma forma sem julgamento é muito importante. Porque muitas das crianças que são abusadas sexualmente ou adolescentes, muitas das vezes eles carregam uma culpa por isso, por incrível que pareça. Né? Além deles serem as vítimas, muitas das vezes existe incutido, até muitas das vezes por parte do abusador, que foi por culpa delas. Né? Então, muitas delas às vezes se sentem culpadas. Então, o fato de trazer esse relato para elas muitas vezes já é doloroso, já é difícil. Então, quem vai ouvir, precisa ouvir de forma empática, precisa ouvir de forma sem julgamentos, né? Sem estar interrompendo para deixar com que a criança fale. Se de repente você percebeu que na fala da criança tem alguma coisa diferente, alguma coisa esquisita, que não está encaixando bem, mas você não está conseguindo associar, não é? Existem profissionais que podem auxiliar nisso. Né? Existem psicólogos infantis, né, especializados que têm, né, técnicas para poder estar conversando com essa criança e percebendo algumas coisas, sabe? Uma vez que realmente é constatado, é relatado acerca do abuso, é importante mesmo, né, que se tomem os meios judiciais, né, que sejam feitos boletins de ocorrência. Né? Existem alguns meios, né, que podem acontecer. Né? A gente tem o Disque 100, né, que pode ser feito denúncias, inclusive anônimas, sobre casos de abuso sexual ou outros casos. Né? Pode acontecer também por meio, através do Conselho Tutelar. Né? Teve até eleição recente agora. Né? Isso, a partir do ano que vem terão novos conselheiros atuantes na nossa cidade. Então, assim, o Conselho Tutelar também é um meio, né, onde se pode ter esse acesso direto para relatos de casos de abusos sexuais. Tem a Delegacia da Infância também, em Campina Grande, que fica dentro do núcleo da própria Delegacia Geral. Né? Então, assim, vai depender muito de cada caso. Lembrando que a gente precisa estar muito sensível e sempre ouvir e acreditar, né, aquilo que a criança traz para a gente. Porque a gente sabe que muitas das vezes a gente fica, mas não tem prova, mas isso. Mas, queridos, muitas das vezes o abuso ele não vai ter como ser provado, porque o abuso sexual ele não acontece apenas quando o ato sexual realmente se acontece, né? Mas existem outras formas, sim, que também são consideradas abusos e a gente precisa ter esse cuidado, tá certo? Que bem, gente. E você falando, né? E a gente percebe como é importante, né, essa posição de conselheiro tutelar. Isso. Né? Porque dependendo da ideologia de quem esteja com o conselheiro tutelar, talvez essa situação ela aumente ou ela seja amenizada, diminuída. Isso. Né? Então, quão é importante
a escolha de um conselheiro tutelar. Para você que nos está assistindo aí do outro lado da tela, eu quero te motivar novamente aí, se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, compartilha, tá? Comenta, para que o YouTube possa fazer chegar a mais pessoas, né? E as pessoas sejam também orientadas quanto a esse tema, protegendo nossos filhos no que diz respeito ao abuso sexual, né? Eu queria também saber algo da parte de vocês, né? Sei que você falou aí no Disque 100, nos meios, né? Como vocês poderiam orientar os pais, né? O que primeiro pode ser procurado? Se de fato o conselho tutelar ou de fato a melhor via é um psicólogo mesmo, né? Para poder ajudar aquela criança que talvez dentro da situação o pai não saiba nem como proceder. Né? Qual o melhor caminho primeiro? É o conselho tutelar mesmo, se eles já têm, se o órgão já tem em si psicólogos para ajudar a criança, ou se de fato primeiro busca o psicólogo, como é que o pai ou a mãe pode proceder diante de algum caso? Então, a princípio, como a Vanessa até falou, antes de mais nada, assim, guarda a criança, eu digo assim, no sentido de assim, cuidado para não expor. Você agora vai comigo no médico, agora a gente... Não, calma, muita calma. Procura uma ajuda, sabe, de um psicólogo, né? Ele com certeza vai te ajudar sobre essa questão. Achar não é certeza, achar é dúvida. Então, eu acho que minha filha pode estar no início da depressão, eu acho que minha filha tá com trauma. Então, o melhor indicado é, primeiro, procura um psicólogo e busca uma orientação. Depois disso, se você acha que deve procurar um conselho tutelar, busca o conselho tutelar. Se quer outros órgãos acima também busca, mas a princípio o fator principal vai ser a criança, né? Ela naquele momento tem que ser a prioridade. Ela precisa ser escutada, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser protegida, né? Então, a princípio a criança ela tem que ser imediato. Eu oriento, né? Assim como a Vanessa também, buscar um psicólogo, um bom psicólogo. E isso não impede de os pais irem atrás de estudar sobre o assunto. Isso, exatamente. Hoje a internet ela nos favorece para isso. Quantos assuntos nós podemos encontrar para estudar, até como falar para o nosso filho sobre o assunto, né? Eu sei que existem canais de pessoas da área, né, que dão instruções. Eu estava pesquisando sobre isso. E vocês falando sobre o conselho tutelar, a Van também tocou no assunto, como é importante, mas a gente não vê propaganda sobre isso, quem botar lá dentro. Né? É um órgão bem importante, porque afinal de contas são lida com crianças, né? Com situações de crianças vulneráveis. E que às vezes, como você falou, nós pais precisamos estar atentos. Né? Então, tendo uma pessoa que tem o mesmo pensamento do cuidado é muito importante. Né? Então, assim, estuda sobre o assunto. Eu vim pesquisando e a cada estudo, cada leitura que eu fazia, descobri algo. Aí eu comentava com o Van. Eu disse, gente, a gente não tem noção de coisas que acontecem que a gente nem imaginava que realmente existia. Essa porcentagem mesmo. Né? E a gente sabe que, infelizmente, a cada ano isso tem aumentado. Então, isso mostra para a gente. Nós, como pais, precisamos estar alertas, atentos aos nossos filhos. Lá em casa, a gente tem essa via de regra, né? Não estou dizendo que isso vai servir para a sua casa. Essa é a nossa realidade. A gente tem muito cuidado em Nicole dormir na casa de alguém. Não é qualquer amiga, qualquer pessoa que ela vai dormir, né? Isso, a ponto da gente chegar, deixar ela ir dormir na casa de alguém, se a gente já tem analisado a família, ver o perfil da família, o caráter da família. Por quê? Porque nós temos uma filha de 13 anos. Né? O meio que a gente vive não é esse meio mundano. Então, ela não tem ainda aquela malícia, mas a gente orienta. Miguel está no caminho também e a vida de regra serve para ele também. Porque hoje não é só menina que a gente tem que ter cuidado, né? E menino também. Porque hoje o mundo está meio louco. Louco e meio, né? Nem meio louco, está louco e meio. Né? Então, assim, busca estudar, procura um especialista, né? Que vai te ajudar. Então... E no final, seus filhos vão ser protegidos, primeiro por Deus, guardados pelo Senhor e por você, pai e mãe, que está nos assistindo. Interessante, né? Vocês falando aqui, eu me lembrando de um caso que, na verdade, a enteada ela foi abusada, né, pelo padrasto.
né? E ele colocava medo na criança, né? Dizendo que se ela contasse para a mãe, né, ele ia matar a mãe e ia ficar com a criança, né? Então, eu creio que essa situação, ela se repete muito, né? Como Vanessa falou aí, dando dica, se a criança está retraída, né? Eu creio que eles agem muito assim. Infelizmente, a gente está vivendo em um país agora que algumas leis, elas estão tentando ser sancionadas, né? Alguns partidos que têm ideologia tendenciosa para apoiar essa prática. Infelizmente, muitas coisas têm acontecido no nosso país, mas eu creio que as maiores pessoas, as pessoas principais, corta essa parte aí. Eu creio que as pessoas principais que devem, de fato, estarem ligados nos seus filhos, né? Ter esse cuidado, esse zelo, né? Como o Paulo falou, a gente não deixa mesmo. Né? Nicole com 13 anos, a gente não deixa a Nicole dormir em qualquer lugar. E às vezes até as pessoas falam que isso é caretice, a gente está em novo tempo, né? Então, assim, a gente não deixa, porque é um cuidado que a gente tem com o bem, né? Se a gente pode chamar de bem, com a pessoa mais preciosa que a gente tem, que são os nossos filhos, né? Que é o que a gente tem mais de valor. Então, se a gente, como pai, a gente não tem esse zelo, esse cuidado, quem é que vai ter? Né? Então, assim, nós queremos mesmo motivar você a ficarem ligados aí do outro lado da tela, hein? Na sua casa. Fica de olho aí com os teus filhos, conversa com os seus filhos. Eu creio que uma das coisas também se chama comunicação, Isso. diálogo. É verdade. Eu queria deixar vocês à vontade, Ferreira e Vanessa, nós estamos nos aproximando do fim, né, do podcast. Fiquem à vontade para, se tiver mais algum conselho no coração de vocês, quiserem falar mais alguma coisa para os pais que estão nos assistindo, queria começar por Ferreira e ficar à vontade para se despedir também do pessoal do outro lado. Então, gente, eu queria agradecer a esse momento maravilhoso da Escola de Pais. Eu queria só encerrar a minha parte trazendo algumas orientações para o pai e para a mãe, né? Algo para ajudar mesmo, né? Então, assim, procura escutar a criança, como a gente falou aqui, orientar nunca vai ser fora de moda, né? Mas orientar, escutar, ter tempo com ela vai ser maravilhoso, né? E só algumas dicas que eu queria trazer para os pais também. Existem alguns hábitos de mãe, de filhas, de dar beijo na boca. É interessante, não faça isso. Isso não é interessante, né? Há um carinho que a gente gosta de dar um beijinho uma na outra. Isso não é interessante. Você está ensinando a tua filha que é uma facilidade de dar beijo em todo mundo. Essa é interessante também. Os pequenininhos, a gente às vezes tem um hábito ou o costume de dizer assim, vá falar com o tio, vá falar com fulano de tal, e vá lá, dê um abraço e dê um beijo. É interessante a gente orientar a criança a ser ela ser educada, em dar um bom dia, tudo bem, boa tarde, mas não ensinar a criança a forçá-la de dar um abraço, de dar um beijo. Então, isso são orientações que eu queria passar para você, pai. A gente precisa ensinar desde o pequeno, de 0 a 6 anos, uma linguagem de figuras, sabe? O que pode, o que não pode, a que não toca. E é interessante, de 7 a 12 anos, é uma fase que ele começa a se querer descobrir coisas pela internet. E se você não se dedicar a ensinar, porque uma coisa é certa, ele nunca vai vir buscar saber disso de você, essa curiosidade. Ele vai querer olhar na internet. Então, pai, parta de você, mãe, a ensinar essas questões de sexualidade, com segurança, falando sobre cuidado com o meu corpo. Vai existir também mudanças quando eu tiver maior e de acordo com a idade. Lógico, de acordo com a Bíblia, de acordo com a visão, falar com segurança, mas ter essa conexão de amigo. Aí ele não vai aprender errado lá fora, ele vai aprender dentro de casa da forma certa. Bom demais. Então, né, justamente isso, né, eu acho que foi muito proveniente mesmo essa questão do tema, né, protegendo nossas crianças, nossos filhos, e é o nosso papel mesmo, né, então a gente precisa mesmo estar junto, estar perto, estar conversando, estar ouvindo, né, não desprezar, né, aquilo que os nossos filhos, o que as crianças trazem pra gente, né, quando a gente sempre abarca crianças, porque como a gente é do departamento infantil, aí a escola de paz pra gente é maior, porque, né, as crianças terminam sendo mesmo, né, pra gente uma como filhos, mesmo como filhos, né? Mas é isso mesmo, sabe, gente? Vamos proteger, vamos ouvir, né? Como a gente comentou aqui um pouco,
vai vendo tua realidade, não sabe o que fazer, pede ajuda. Sim. Mas não pede ajuda de qualquer pessoa, pede ajuda de alguém que possa te auxiliar, que entenda um pouco sobre essa demanda, preserva teu filho, ouve ele, certo? Porque ele é muito precioso mesmo, tá certo? Então, assim, foi muito bom estar aqui com vocês né, durante esse podcast, foi maravilhoso. Viu, gente? Amém. Então, pessoal, muito obrigado, Ferreira e Vanessa. Foi um bate-papo maravilhoso, né? Assim, vocês trouxeram para nós, né? Até instruções que muitas vezes a gente ouvia falar, mas quando a gente se dedica a isso, parece que abre mais os nossos ouvidos e os nossos olhos, né? Então, você que está aí nos assistindo, quero agradecer a você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha com mais pessoas, porque temos conteúdos preciosos. Temos outros podcasts com outros assuntos, que também vai te ajudar a ficar por dentro de como dar uma boa educação ao teu filho, com pessoas trazendo experiências vividas. Então, a Escola de Paz, ela veio para te auxiliar, para nos auxiliar. Então, se inscreve, se você ainda não se inscreveu, compartilha com mais pessoas, porque eu sei que existem famílias precisando ouvir instruções preciosas como essa. E a Escola de Paz, ela veio para um momento como este. Então, abraça essa ideia. Maravilha, gente. Bom demais ter a sua presença aqui mais uma vez conosco. De fato, nós queremos agradecer. Queremos te pedir mais uma vez, compartilha para que outras pessoas sejam alcançadas por esse podcast e por outros também que já está aqui no nosso canal. Sim. Você pode estar acessando, né, e sendo edificado, tá? Então, fica ligado porque nós teremos outros podcasts e eu sei que você, consequentemente, vai ser enriquecido com mais conteúdos da Escola de Paz.